Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Nosso giro de notícias e informações sobre economia, bolsa de valores e investimentos, sempre acompanhado de um bom café especial. A ideia aqui é sempre separar o joio do trigo, mostrar que a gente precisa ser seletivo com o que lê e pensar, vamos dizer assim, as coisas que fazem sentido ao nosso crescimento pessoal, profissional e enquanto investidor. Nesses últimos dias, bolsa brasileira em queda e cenário não é bom, cenário é ruim. Diversas empresas apresentando quedas, né, após a divulgação de balanço. Exemplo aí da Localweb, Magazine Luiza, Americanas. Há uma preocupação cada vez maior com relação aos rumos do processo inflacionário, da alta dos juros, que vai machucar a economia. Se continuar subindo, os juros machucam a economia. Balanços, por hora, são positivos na maioria, mas também alguns balanços já apresentando sinais ruins em função desse estado de ânimo que vem tomando conta da economia brasileira, né? Há uma esperança, temos aí pela frente dois momentos importantes, sobretudo para empresas de varejo, como é o caso da Black Friday, que está chegando aí, depois temos o Natal, e são momentos oportunos aí para melhoria do clima, do ambiente, né? E isso deve afetar algumas empresas de tecnologia, algumas empresas de varejo listadas na Bolsa de Valores brasileira. A Bolsa não está no seu melhor momento, definitivamente, é um momento ruim, e lembremos que não faz muito tempo, né, no final de junho, estávamos na nossa máxima histórica, 130.600, 130.700 pontos. De lá para cá, foi um mergulho acelerado até a região dos 102.600 pontos. Demos uma recuperadinha, estamos voltando, provavelmente tentando chegar de novo nesse patamar de 102 mil pontos, que me parece ser um fundo, uma zona de suporte, mas que depende muito, né, do que vai ser dito na semana que vem pela política brasileira, que é uma produtora insistente e determinada de notícias ruins. Fora tudo que o país já atravessa, recentemente o presidente Bolsonaro ousou dizer que quer dar aumento ao funcionalismo público. Ou seja, ele quer aumentar os gastos públicos. Você em sua casa, quando está com o orçamento apertado, você aumenta as suas despesas pessoais? Na minha casa eu reduzo. Isso é o bom senso, na verdade. Um país que está endividado, um país que já tem alguns anos sem apresentar resultados no terreno positivo, fecha ano a ano com déficit, fala em aumentar despesas. Isso é algo inteligente? Você entende isso como uma coisa razoável? Inteligente? Não me parece. Não me parece. É andar na contramão. É andar no sentido oposto. Gerar dívidas não me parece ser solução de forma alguma. Até porque não é dívida para investimento, é dívida para custeio. Então não faz sentido. É uma decisão equivocada. Mais uma dentre muitas. Mais uma dentre muitas. E é por isso que a Bolsa está despencando. Mas, de novo, já falei aqui num vídeo anterior, não é só a Bolsa que despenca, é o estado de ânimo da economia. Empresas investem menos, pisam no freio. Se iam contratar, não vão mais contratar. Se iam fazer IPO, não vão fazer IPO. E assim você começa a entrar num ciclo de declínio. De declínio. Isso pode comprometer o crescimento futuro do PIB. Pode manter o desemprego em patamares elevados ou até voltar a retomar a alta do desemprego. No país que ainda está se recuperando da tragédia do ano passado da pandemia, que afetou violentamente os menos favorecidos,
os mais pobres foram os que mais sofreram, os micro e pequenos empresários foram os que mais foram agredidos pela pandemia. É um desatino você não saber elencar quais são as melhores prioridades para o governo. É um desatino. E isso compromete nossas perspectivas de dias melhores. E é isso que está azedando a Bolsa de Valores. A boa notícia é que com um pouco de vida inteligente em Brasília, isso pode mudar rapidamente. A pergunta que não quer calar é essa: temos vida inteligente em Brasília ou não? Essa é a questão. Descobriremos no decorrer das próximas semanas. Descobriremos. Não demoraremos muito para saber, né? Mas é essa a realidade. Então, estejam atentos a esse momento, porque esse momento requer vigilância, né? Quando a gente olha algumas empresas, a gente vê que Via Varejo teve um crescimento mais lento do que o estimado, a Local Web, os resultados também não agradou, a Via Varejo surpreendeu também com a apresentação de um passivo trabalhista na casa dos bilhões. O resultado, o lucro do Magazine Luiza recuou 30%, com uma queda nas vendas nas lojas físicas, né? Tudo isso tem perturbado o mercado. Tudo isso tem perturbado o mercado. Este é o cenário que está aí. É um cenário desafiador. Para quem esperava vida fácil na Bolsa esse ano, não temos vida fácil. Mas, de novo, tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Num cenário mais amplo, o que é que a gente pode dizer sobre a Bolsa? Se olharmos 291 empresas listadas, vamos perceber que elas representam uma alta nos seus resultados, nos seus lucros, de 125% no trimestre. Essas 291 empresas chegam a um ganho acumulado de 128 bilhões de reais. As empresas brasileiras de capital aberto estão, algumas, uma boa parte, estão retomando fortemente seus lucros. O balanço divulgado até o momento representa que a maior parte delas estão mostrando, sim, um forte retorno positivo no terceiro trimestre comparado não só a 2020, mas também com 2019, um ano anterior à pandemia. Num levantamento feito pela Economática, o lucro líquido das 291 companhias com ações na Bolsa somou 128 bilhões. Isso é um aumento de 125% em relação ao terceiro TRI de 2020 e de 139% na comparação com 2019. Vale e Petrobras representam 40% deste número, beneficiadas pela alta das commodities. Excluindo ambas, o lucro das companhias cresceu 78%, para 76,9 bilhões, puxado pelos resultados dos bancos, que tradicionalmente é o setor mais lucrativo entre os que estão na Bolsa. Eles tiveram um lucro líquido no agregado de 24,15 bilhões no terceiro trimestre, 38% a mais do que o trimestre do ano passado, o mesmo trimestre do ano passado. Em um terceiro grupo que se retiram as empresas do setor financeiro, Vale, Petrobras, o lucro líquido das empresas também tem destaque. Os ganhos das empresas ficam aí na casa de 49,8 bilhões, uma alta de 140% em relação ao terceiro TRI de 2020. Para Elinar Rivero, que é da Economática, os números mostram um desempenho sólido das empresas abertas. Ele também chama atenção para os dados sobre o endividamento e o caixa das empresas do terceiro grupo, que ele define como saudáveis. Vemos que a dívida das companhias cresceu abaixo da inflação. Os setores de alimentos e bebida e eletricidade puxaram a expansão dos resultados das companhias não financeiras.
O setor de alimentos e bebidas registrou um lucro líquido de 13 bilhões praticamente, enquanto a energia elétrica fechou com um lucro de 14 bilhões. O comércio, por sua vez, viu o lucro avançar 41% em relação a 2019, com um aumento no consumo em meio à pandemia. O setor lucrou 88 bilhões no terceiro trimestre desse ano. Apesar da fotografia positiva, o Ibovespa acumula queda de mais de 12% esse ano, quase 9% em um mês. O analista da Mirai Asset, Pedro Gaudi, diz que as perdas de várias ações, apesar dos seus resultados, são puramente reflexo da aversão ao risco. As empresas podem estar tendo resultados excelentes e, mesmo assim, o papel não tem um desempenho equivalente. Isso por conta da questão da aversão ao risco. Este é o cenário que temos para agora, para este momento. Então, temos aí essa dualidade, né? De um lado, números bons da grande maioria das empresas nos balanços do terceiro trimestre, mas ainda assim o que está predominando é a aversão ao risco. Muita gente querendo ficar de fora da bolsa, muita gente se desfazendo de ações, e este movimento começou exatamente na máxima histórica, do final de junho, início de julho para cá, começa um processo aí crescente de venda de ações no mercado acionário brasileiro, né? Então, esse movimento foi um movimento buscando se afastar mais do cenário de risco, e alguns voltaram para suas aplicações para renda fixa, outros partiram para aplicações nos Estados Unidos, em outras bolsas mundiais, né? Então o capital hoje procura onde ele se sente mais confortável, um ambiente que ele se sente mais seguro, né? E por isso a gente viu aí essas quedas. Para finalizarmos esse vídeo, vamos falar aqui mais sobre alguns assuntos. O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira que vai haver uma dose já de reforço para o ano que vem para todas as pessoas acima de 18 anos contra a Covid. Segue uma tendência já vista em outros países, como é o caso do Reino Unido, de Israel, que já estão aplicando uma terceira dose de forma indiscriminada para quem tem mais de 18 anos, né? A ideia é ampliar o reforço, considerando que o efeito da vacina vai diminuindo com o tempo. Essa primeira geração de vacina se percebe claramente que depois de um certo tempo o organismo vai perdendo a proteção, e assim você precisa novamente dar uma dose de reforço. Médicos britânicos e agências de segurança e saúde do Reino Unido estão aí advertindo a todo momento de que a redução da imunidade contra o Covid pode fazer com que as mortes retomem, né? Voltem a se elevar, mesmo para pessoas que tomaram 2 doses de vacina. A queda da imunidade é esperada e não deve ser motivo para as pessoas não se vacinarem, muito pelo contrário. Isso quem declarou foi o pesquisador Tim Spector, autor de um estudo que apontou que a proteção oferecida pela vacina da Pfizer, por exemplo, cai 88% um mês após a segunda dose e cai para 74% após 6 meses. Então, a dose da vacina, a eficácia, né, da vacina da Pfizer cai para 88% um mês após a segunda dose e para 74% após 6 meses de aplicação da segunda dose. A vacina Oxford cai de 77% para 67% após o 5º mês depois da imunização completa. Com essas quedas, até onde estamos protegidos? É importante ressaltar o básico. Nosso sistema imunológico tem 2 grandes papéis, que são impedir que nos infectemos, e caso isso aconteça, ele trabalha para ajudar o nosso corpo a se livrar da infecção. Agora, se o seu sistema imunológico fosse uma espécie de castelo rodeado por um exército de coronavírus desesperados para invadir,
Imagine essa situação. A sua primeira linha de defesa é o muro externo, patrulhado por uma legião de arqueiros. Esses são os anticorpos neutralizantes. Se eles conseguirem afastar o exército viral, você não será infectado. Mas se a muralha e os arqueiros não forem o suficiente, o vírus conseguirá entrar no castelo. Agora sim você está infectado. Mas atenção, ainda há tropas dentro do castelo. Trata-se das células de memória imunitária, os linfócitos B e T. Como cavaleiros, eles podem reunir as tropas, liderar a resposta imune e expulsar os invasores. Isso porque a vacina contra a Covid tem treinado as tropas dentro do seu corpo, que inclui tanto anticorpos quanto essas células de memória para reagir contra uma infecção. Ao menos uma dessas linhas de defesa está diminuindo, e não é uma surpresa, isso já era esperado. É o que acontece após qualquer vacina ou infecção. Há evidências boas de que anticorpos diminuem com o tempo, o que nos deixa com defeitos óbvios, explica a professora Eleanor Healy, imunologista da Universidade de Edimburgo, na Escócia. A deserção desses anticorpos de seus postos é piorada pela emergência da variante Delta, que é mais contagiosa. Ela é simplesmente mais eficiente em entrar em nosso corpo. É como se fosse um novo exército se amontoando na muralha com armamento extra. Talvez você tenha percebido as consequências disso por conta própria. Algumas pessoas pegaram Covid mesmo tendo recebido as 2 doses. A queda na imunidade com o passar do tempo é uma preocupação óbvia para os governos, tentando impedir o avanço da pandemia. Adam Finn, professor da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e conselheiro do governo britânico sobre vacinas, diz que tem aumentado o número de não vacinados e vacinados nos hospitais do Reino Unido. Mas ressalta que a proteção que a pessoa vacinada tem contra infecções leves diminui mais rapidamente. Já a proteção contra ir ao hospital ou contra a morte diminui mais lentamente. O maior risco de hospitalização ou morte ainda se concentra nos idosos. A grande maioria das mortes em pessoas com 2 doses de vacina ocorreu entre quem tinha mais de 70 anos. Vale lembrar que as pessoas vacinadas desse grupo etário se mostraram bem mais resistentes do que os idosos que não puderam ou não quiseram ser vacinados. E como fica claro, o risco de grupos etários mais jovens que foram duplamente vacinados segue sendo pequeno. A passagem de tempo envelhece as células presentes em nosso corpo, isso inclui as do sistema imune. O envelhecimento faz com que seja mais difícil treinar a imunidade com as vacinas e também torna a reação do corpo mais difícil com a chegada de infecção. É possível que idosos tivessem uma boa proteção inicialmente, mas agora esses anticorpos enfraqueceram e eles podem não ter a segunda linha de defesa. Pode ser por isso que estejamos vendo pessoas mais idosas e frágeis morrendo apesar de terem tomado 2 doses, disse Eleanor Healy. Tudo isso se soma ao fato de que o avanço da idade às vezes vem acompanhado de problemas de saúde, e como o público idoso foi um dos primeiros a se vacinar contra o Covid, houve mais tempo para que essa proteção diminuísse. No Reino Unido, assim como no Brasil, os mais idosos e outros grupos já estão recebendo dose de reforço. Pessoas com câncer, transplantadas ou com outros problemas que prejudicam o sistema imune têm um problema levemente diferente, uma vez que seu corpo não responde tão bem às vacinas. Os anticorpos deles diminuem a uma taxa similar das pessoas saudáveis, mas eles obviamente começam em um número menor, afirma Ellen Parry, da Universidade de Birmingham. Vale ressaltar que entre as vacinas Pfizer e AstraZeneca há importante diferença. Elas parecem ser boas em diferentes partes do sistema imunológico. As vacinas da Pfizer são muito potentes na formação de anticorpos. A da AstraZeneca é muito boa em gerar respostas de células T. De volta à metáfora do castelo, a vacina da Pfizer parece mais eficiente em proteger as muralhas externas, enquanto a da AstraZeneca é melhor na proteção interna. A boa notícia é que, mesmo com a redução da imunidade, as vacinas disponíveis são excepcionalmente boas. No início da pandemia, as pessoas sonhavam com uma vacina que reduzisse em 50% a taxa de mortes. Hoje, mesmo com o efeito natural de diminuição da proteção, a proteção oferecida ainda está na casa dos 80% a 90%. Mesmo os piores casos, 6 meses depois, são melhores do que esperávamos quando projetamos as vacinas, diz Finn. Elas ainda são muito boas. Uma notícia ainda melhor é que há evidências de que a dose de reforço, já aplicada em mais de 11,4 milhões de pessoas no Reino Unido e 10,2 milhões de pessoas no Brasil, está fazendo uma importante diferença. Dados do Escritório Nacional de Estatística do Reino Unido mostram que os níveis anticorpos cresceram no grupo etário mais velho.
Agora o próximo passo é monitorar para verificar se essa dose adicional vai fazer baixar os números de casos e mortes. E é exatamente por conta de todo esse contexto que é fundamental já estar se organizando uma campanha para a retomada das vacinas de reforço para todas as idades a partir de 18 anos no Brasil. Imagina-se que já provavelmente a partir de janeiro. O que está sendo preconizado é que as pessoas contem 5 meses após a segunda dose. Aí será a sua época de tomar uma nova dose de reforço. Após a segunda dose, 5 meses, vem a dose de reforço. Vacinar é uma decisão inteligente. Inteligente. Não fique na turma que acredita que a Terra é plana. Essa turma não tem salvação. Acredite na ciência. Acredite nos resultados que são divulgados, porque a vida inteligente é fundamental para que a gente continue existindo, né? Nós precisamos ter inteligência para sobreviver. Sem inteligência, a chance de sobrevivência é muito pequena. Os seres com maior capacidade intelectual se adaptam e conseguem superar as adversidades. Aqueles com mente mais curta acabam ficando pelo caminho na estrada da evolução. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!